Falta isso aqui para a gente fechar o conteúdo. Bem mais light, tá? Bem mais tranquilo. De manhã a gente tá fechando com botânica, né? Então você imagina que delícia que tá, né? Mas ainda assim, qualquer coisa é melhor que a origem da vida, né? Pelo amor de Deus, tá? Mas enfim, meus amores, vamos lá. Vamos falar dos vírus. Cara, dentre esses micro-organismos, sem dúvida alguma, que mais cai. Não, então, assim, por exemplo, se você pensa, eu vou dedicar, né? Mesma concentração, mesmo foco nessas coisas, especialmente quem está chegando mais nesse final de ano agora, né? Porque para a gente já é o final do ano, né? Mais corrido, mais acelerado, mais esgotado. Aí você fala assim, pô, tem que estudar essas, né? Os minimalistas ali. Cara, sem dúvida, o foco é esse. Cai muito mais que bactéria, cai muito mais que fungo, cai muito mais que qualquer outro micro-organismo, tá? Então, seu foco é esse. Quando a gente fala de vírus, algo que até hoje deixa o aluno com medo, mas é aquele aluno que não assiste muita aula, né? É responder se o vírus é vivo ou não. Entendeu? Inclusive, para alguns alunos, tem hora que, dependendo do momento da aula, eu falo, chamo de vivo, dependendo do momento da aula, eu chamo de não vivo, né? Aí tem aluno, meu professor do ano passado falou que eu não sei o quê. Foda-se seu professor do ano passado, entendeu? Quando começou a pandemia, primeiro dia de lockdown, os caras fizeram a manhã inteira só de jornalismo falando a respeito do Covid. Os caras levaram os 2 maiores infectologistas do Brasil. Tá? Um deles da Unicamp, a outra da USP. Entendeu? Estavam lá no jornal, no começo da manhã, né? Primeira pergunta falou, vírus é vivo ou não é? Um falou, o outro falou, não. Entendeu? Falou, meu filho, se os caras que a autoridade não se entende quanto a isso, não é o vestibular que vai te perguntar se vírus é vivo ou não. Agora o vestibular pode te afirmar. Se o vírus é vivo, por quê? Ou se o vírus, se não considera vírus vivo, por quê? Então, é muito mais relevante do que você tomar um partido, e nada te impede de tomar um partido. A partir do que eu te contar aqui, ó, você tomar o seu partido ou não, muito mais relevante que isso é você imaginar, você conseguir, vamos dizer assim, elaborar o porquê que alguém consideraria vivo ou não, certo? Então vamos partir desse princípio. Quando a gente fala de vírus aqui, ó, tá? Raciocine comigo. Você pensa aqui, ó, vírus é vivo ou não? Essa aqui é a pergunta que sempre assustava. Na época que eu falei para os alunos, os caras perguntavam isso, sabe quando? Quando eu prestava vestibular. Né? Aí você tinha que se virar e colocar isso aqui e vira e mexe, dava cagada, né? Por quê? Quem está corrigindo a prova pode considerar que sim ou não. A ideia aqui, então, é você trabalhar. Quais as questões fazem você pensar que ele é vivo ou não? Cara, primeiro de tudo, a história da descoberta do vírus é um tanto quanto interessante, tá? Se o cara trouxe algum exercício, começou um texto, o Enem já trouxe texto disso 2 vezes, falando de uma doença chamada de mosaico do tabaco, tá? Ela trata da história da descoberta do vírus. Tabaco, a planta, e aí você tinha um vírus ali infectando a planta. Primeiro que o aluno já acha que o vírus só infecta ser humano. Meu filho, esses vírus infectam até bactéria, tá? Quem dirá a planta, então qualquer coisa. Você só tem que lembrar que tem uma altíssima especificidade. Esse mosaico do tabaco é chamado assim, que as plantas as folhas iam perdendo a cor, ficando meio amarelada, então ela ficava tudo manchada, né? E ficava parecendo um mosaico de peças. Até então os caras não tinham conhecimento do que era um vírus, ninguém tinha a mínima ideia do que era um vírus. E aí eles pegaram, um cara pegou, por exemplo, umas folhas de uma planta que estava contaminada, moeu, né? Fez um extrato ali, tipo um suco, e passou em um filtro, cara, um filtro caríssimo que a galera usa em laboratório químico, que é um filtro que barra até bactéria. É um filtro que segura a bactéria. Porque até então eles tinham a ideia de que quem causava essa doença era uma bactéria desconhecida. Filtrou aquilo ali nesse filtro que segura bactérias, pegou o líquido que saiu, foi lá e jogou na terra de uma planta que estava sadia. Deu alguns dias, a planta estava contaminada também. E aí o que os caras chegaram na conclusão? Falaram, não deve ser bactéria, hein? É uma coisa menor. E aí eles começaram a achar que era alguma coisa de um líquido, alguma coisa do tipo. E resolveram chamar isso, que eles não sabiam o que era, de vírus, que no latim significa veneno. Então eles tinham uma ideia que era algum veneno que estava contaminando essas coisas. A partir disso aqui, foi se avançando, foi se identificando, melhorando o microscópio. Não pense você que você vai chegar lá na faculdade, primeira aula que você tiver de microscópio, você vai chegar e ver um vírus, né? Você vai ter uma desilusão muito grande até você descobrir quanto que custa um microscópio capaz de ver vírus e que a maior parte de vocês nunca vai chegar perto de um. Né? Por quê? Porque não é algo que você vai ter nas salas da faculdade. Isso aí está restrito aos laboratórios e é caríssimo. Porque você precisa hoje de um microscópio de feixe eletrônico. E não vai formar, te dar a imagem ali com a luz batendo naquele microscópio óptico, né? São feixes de elétrons para conseguir ver isso. Então, isso aqui seguiu um mistério por muito tempo.
Tá? E aí, quando se trabalha com essa ideia aqui, se identifica essa ideia, o primeiro ponto é que você se lembra que tem algo chamado de teoria celular. Tá? Diante disso aqui, identificou que esse cara era menor que uma célula. Então, é uma partícula menor que uma célula. Ele não tem, aqui se usa muito a palavra maquinaria. Ele não tem a maquinaria da célula. Esse cara aqui não apresenta as estruturas de uma célula. Esse cara aqui, ele não vai ter o que é mais comum de ser encontrado na célula, como, por exemplo, organelas. Se esse cara não tem essa maquinaria, ou seja, se ele é menor que uma célula, então ele já começa desrespeitando a teoria celular, que diz que para ser considerado vivo precisa ter pelo menos uma célula. Tá? Se ele não tem uma célula, esse cara aqui, ó, também não vai conseguir realizar o que, gente? O seu metabolismo. Então, esse cara não apresenta o chamado metabolismo próprio. Tá? Essas duas ideias aqui são as essenciais para você pensar e considerar um vírus como algo não vivo. Tá? Isso aqui é o que você precisa pensar. Se o exercício te questionar quanto ao vírus vivo ou não, se pediu para você defender a ideia de não ser vivo, é isso. Esses caras são acelulares, ou seja, eles não possuem estrutura de célula, e além de serem acelulares, eles não têm um metabolismo próprio. Todavia, esse cara se vira como, gente? Sendo um parasita intracelular obrigatório. Bem? Então, pelo amor de Deus, é intracelular, não é intercelular. Intercelular ele não está fazendo absolutamente nada. Ele precisa fazer o quê? Pegar toda a estrutura dele e entrar em uma célula. Diante desse entrar em uma célula, ele consegue usar essa célula. E esse cara vai apresentando algumas coisas interessantes, vamos dizer assim. Como, por exemplo, esse cara, a única coisa que você pode dizer, não precisa anotar outra ainda, porque eu vou colocar e a gente vai trabalhar a estrutura dele logo na sequência. A única coisa que você pode ter certeza que um vírus tem, gente, proteína e material genético. É a única coisa. O resto, tudo é variável. Se ele tem envelope, se ele não tem, se ele tem spike, se ele não tem, tá? Se ele tem enzimas auxiliares ou não. As duas únicas coisas que você tem certeza, que ele tem uma proteína, tá? Estrutural, que normalmente a gente vai chamar de capsídeo, já a gente fala um pouquinho melhor disso, e material genético. Uma vez que o organismo tem material genético é a base do quê, gente? Do controle de uma vida. É a base da expressão das coisas que uma célula precisa. O material genético é quem consegue transmitir informações hereditárias e é quem consegue levar o organismo à reprodução. Então, a descoberta de que o vírus apresentava um material genético foi meio que bugando a cabeça da galera que era exclusivamente contra o vírus ser chamado de vivo. Tá? A partir desse material genético, o que é interessante você pensar? Esses caras não só têm o material genético, mas eles seguem também, gente, o código genético. Código genético, olha, pensa numa palavra maravilhosa para acabar com o sonho de aluno vestibular. A imensa maioria de vocês trata isso aqui como sinônimo de genoma. Você pensou assim, você está completamente errado. Ah, se você fez a prova da UEM, eu falei disso para vocês lá no comecinho do ano. Agora, me perdoa, não vou lembrar se foi para essa turma ou para da manhã, que eu dei aula de replicação, transcrição, tradução e tudo mais. Manhã, falei disso pro pessoal da manhã, falei, cara, não confunda genoma com código genético. Todo ano cai em algum lugar. Esse ano já caiu, na UEM, no meio do ano. Quem fez a questãozinha lá do lobo terrível, tá? Tinha um erro ali que ele falava que alterava o código genético. Não, código genético é aquilo. A, C, G equivale a tal aminoácido. Entendeu? A ou G, metionina. U, fenilalanina. Ou seja, aquela comparação, aquela correspondência que se só acha naquela tabela de códigos. Isso é o código genético. Eu estou querendo te dizer que A ou G no meu corpo corresponde ao aminoácido metionina, A ou G no seu corpo é metionina, no seu corpo é metionina, no seu corpo é metionina, e se estiver no material genético do vírus, A ou G, a hora que ele for transcrito, vai dar também metionina. Certo? Então essa é a ideia. Esses caras aqui, eles vão seguir esse mesmo código genético. E esse cara aqui, ele é capaz de realizar qual processo? Se ele tem material genético, gente, ele está sujeito a sofrer mutação. Algo que, mais uma vez, falei para o pessoal do online e para o pessoal da manhã, quem assistiu aqui, lá em mutação, eu falei, lá em evolução, eu falei para vocês, uma das bases da variabilidade genética é a mutação. Quando Darwin propõe a sua teoria e ele fala, é essencial ter variabilidade para que a seleção natural atue, né? Isso é óbvio. Se falar assim, hoje eu posso escolher que cor de caneta que eu vou usar para dar aula, né? Eu tenho variabilidade, entendeu? Se eu chegar aqui agora e falar assim, nossa, legal, hoje eu posso escolher qual caneta que eu vou dar aula. Não tem variabilidade alguma aqui, não estou escolhendo nada. Tá? Então, Darwin, a galera que pegava no pé dele, uma das coisas que os caras pegavam no pé era assim,
Da onde vem essa variabilidade? Ele não sabia explicar. Inclusive, isso é complementado no que a gente chama de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, onde os caras propõem as bases e indicam ali da onde vem a variabilidade. Uma delas é a mutação, outras delas que a gente discute, eu falei à tarde aqui para vocês, quando eu falei de meiose, que era o pareamento dos homólogos, o crossing over, tá? Uma série de coisas. Esse cara aqui, então, se ele passa por mutação, ele está sujeito à seleção. Se ele está sujeito à seleção, ele está sujeito à evolução. Meus amores, lembra da pandemia? Que aí estava tudo mais ou menos começando a caminhar, daqui a pouco os caras aparecem. Uma nova cepa foi identificada e blá, 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 blá. Tá? Fruto do quê? Mutação e evolução. Baseado em seleção natural, obviamente. Tá? Então esses caras conseguem sofrer desses processos e avançar, se modificar. Tudo isso aqui, galera, ou seja, onde que ele usa esse material genético, onde ele faz valer esse código genético, tá? Para que vai adiantar a mutação e a evolução? Desde que ele seja o quê? Um parasita. Esses caras aqui, então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Essa aqui, normalmente, é a informação, assim, vamos dizer, a carta mais forte da galera que trabalha com a ideia de que vírus é vivo. Entendeu? Fala assim, cara, e não tem metabolismo próprio, essas coisas, porque é um organismo ali, né? Vamos dizer assim, mais eficiente, mais esperto, que usa do outro. Entendeu? E muitas vezes vai aparecer que o vírus usa a maquinaria da célula, esse tipo de coisa. É essa a ideia. Então, quando a gente pensa nessa descrição de o vírus ser vivo ou não, esses são os argumentos que te levam a crer que o vírus não é vivo. Esses seriam os argumentos que têm que te levar a crer que o vírus é vivo. Bem? Hoje, alguns autores usam até um termo que eu falo assim, cara, é o ficar em cima do muro com classe, né? Fazer vivo ou não é? O vírus é uma entidade biológica, entendeu? Entidade bem no esquema filme de terror mesmo, né? Que fora do corpo de alguém ela não tá fazendo nada, no corpo de alguém ela toca o terror. Essa é a ideia, tá? Esses caras aqui trabalham desse modo. Até aqui de boa, gente? Sim? Tranquilos? Tem alguns termos, algumas coisas aqui que são importantes e relevantes para a gente discutir antes mesmo de eu te apresentar a estrutura, tá? Como, por exemplo, o quê? Uma ideia que se chama cristalização. Então, isso aqui é importante frisar, porque às vezes aparece no exercício, está só mencionando, dificilmente o cara vai te perguntar, que eu me lembre de cabeça, uma questão que eu lembro que, assim, que você tinha que responder o que era, achar que a resposta era cristalização. Fora de uma célula, esse cara aqui vão condensando algumas partículas ao ponto que ele se torna um cristal. Isso facilita com que ele seja transportado no meio, e facilita para as substâncias que estão presentes nele durar mais tempo. Mais ou menos aqueles estágios latentes, as coisas como a bactéria vira um esporo, esse tipo de coisa, entendeu? Seria uma forma de resistência, vamos dizer assim. Aqui a gente chama de cristalização. Então, falou de cristalização viral, é simplesmente isso, ele se condensa ao ponto de ficar parecendo uma pedrinha de sal, tá? Minúscula, obviamente, mas acaba fazendo essa condensação. Isso é um termo que aparece e que às vezes dá uma bugada no aluno. Outro termo que aparece bastante aqui, gente, é a chamada alta especificidade. Dos três que eu vou discutir aqui com vocês, na minha opinião, esse aqui é o mais de boa, tá? O que seria essa alta especificidade? Cara, que esse cara é muito bem adaptado para entrar num tipo de célula, tá? Dificilmente um vírus troca de hospedeiro. Dificilmente um vírus troca de célula dentro do hospedeiro. Eu digo assim, se você pegar, por exemplo, o vírus da gripe, ele vai contaminar um tipo de célula específico. Tá? Se você pegar o vírus da dengue, já contamina outro tipo de célula no seu corpo. Se você pegar o ebola, outro tipo de célula. Se você pegar o sarampo, outro tipo de célula. Então, esses vírus, eles são específicos para a célula que ele vai contaminar. Por quê? Porque é tudo uma reação baseada em proteína. Aquele mesmo velho e bom esquema que eu discuti lá nas enzimas, chave e fechadura aqui. Tudo encaixe perfeito. Por isso, meus amores, que quando o vírus pula de uma espécie para outra, vira um caos, vira um inferno, entendeu? Por quê? Porque ele conseguiu alguma mutação, abriu alguma chave, e ele não era daquela espécie, então a espécie nunca vai estar preparada. Tá? Aí vai da agressividade do vírus, do potencial dele de matar e se dispersar rapidamente, para isso rapidamente se tornar uma pandemia, que foi o que aconteceu nas duas últimas. Tá? 2009 e 2019, a gente tem isso. Uma migração de vírus que não eram da nossa espécie. Tem um filme, cara, se você tiver um tempo, cara, se tiver assim, ó, de boa no fim de semana, quer dar uma relaxada, mas eu sei que alguns de vocês falam para relaxar, não, vou estudar, então você quer dar uma relaxada com algo que vai, além de tudo ser útil, vai te dividir, assiste um filme chamado Contágio, de 2011,
Tá? Procura esse filme, Contágio 2011. Gente, normalmente, vírus que fala de pandemia, filme que fala de pandemia, essas coisas, tem que ser mentiroso, porque se ele não for mentiroso, ele não vai ser interessante. Se ele contar a história real, dificilmente vai ser interessante, porque ele ia demorar algumas coisas ali e tudo mais. Cara, esse filme ele consegue ser preciso. Então, assim, eu como biólogo assistindo esse filme, para mim é um êxtase de eu olhar aquilo e falar assim, porra, os caras consultaram gente boa de verdade, entendeu? Para seguir as coisas à risca. Chama Contágio 2011. Ele é feito em 2011 e ele se baseia na pandemia de H1N1 que tinha acontecido em 2009. Então, ele foi feito por conta dessa pandemia, tá? Atores bons, então elenco de primeira, não é, vamos dizer assim, classe B do negócio. E esse filme, um dado momento, para a galera que... Esse filme, gente, ele foi ressuscitado na pandemia de Covid. Especialmente por uma galera mais extremista e negacionista. Né? E ótima para criar teoria de conspiração. O vírus SARS-CoV-2 que nos infectou na pandemia, ele já é identificado há muito tempo. Tá? Mas esse vírus, ele não era do humano. A gente já identificou ele há muito tempo na vida silvestre. Tá? E nesse filme de 2011, num dos momentos onde a hora que ele identifica o vírus, aí, né, ele vai guardar aquele vírus na reserva ali, né, que seria o freezer de nitrogênio, né, para guardar, para resfriar aquilo ali e não estragar, porque ele vai guardar, tem vários vírus etiquetados, né, e aí a hora que ele vai guardar tem um vírus etiquetado SARS-CoV-2. A galera que ama a teoria da conspiração, lá, ó o chinês, vagabundo, né? Ó o chinês já tinha o vírus, né? O chinês que mandou pra gente dentro do BID e assim por diante, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, cara? Quando esses vírus fazem esse salto, é um caos. Tanto que os caras hoje, eles trabalham justamente na tentativa, hoje a ciência trabalha na tentativa de identificar possíveis vírus que possam fazer esse salto. Entendeu? Porque ali vai acontecer o quê? A partir de mutações, tá? Então esse cara tem altíssima especificidade. Outra coisa interessante, um termo que aparece. Esse aqui buga a cabeça do aluno, gente. Você já viu, você se lembra de algum exercício com o termo virion? Alguns lembram, outros não, né? Galera, se botar isso aqui, vários de vocês se confundem num negócio que é fácil. Porque é fácil, mas ao mesmo ponto você vai olhar e falar, mas para mim isso é um vírus, né? Gente, o que é um virion? Uma partícula viral pronta. Ou seja, com todas as partes dela. Tá? Pronta para infectar. Entendeu? Então, uma partícula viral pronta para infectar, completinha. Uma partícula viral completa, ou seja, um virion é um vírus completo. Você fala, tá, mas qual a diferença, então, de um virion e um vírus? Os caras usam isso aqui, especialmente quando... Eu posso falar assim, um vírus fora da célula. Perfeito. Agora, se eu chegar para você no exercício e falar assim, um virion, você tem que saber que eu estou afirmando que é um vírus fora da célula. Entendeu? E aí, se eu usar... Eu posso usar vírus para tudo. Eu estou sendo genérico. Se eu usar virion e vírio... Travou aqui. Se eu usar virion e vírus, você tem que pensar. Ele está falando virion quando ele está fora da célula e vírus quando ele está dentro. Tá? Talvez a maneira que eu acho assim, mais didática de se lembrar disso e não confundir, você sabe os conceitos de meteoro e meteorito? Tá? É a mesma coisa. Entendeu? Meteoro tá ali, beleza, vindo para cair na Terra e destruir os Estados Unidos. Aí, no meio da passagem ali, a hora que ele entra na atmosfera e começa a pegar fogo, você chama de meteorito. A hora que ele entra no raio da atmosfera e começa a pegar fogo ali por conta do atrito, você chama de meteorito. É a mesma coisa, é a mesma bola. Tá vindo? Aqui é a mesma ideia. É como se o virion fosse o meteoro, tá? E o vírus o meteorito. Nem sempre o exercício vai fazer essa distinção entre vírus e virion. Mas se fizer, você está preparado, porque é algo fácil, meu lindo. Eu não quero que você erre por conta disso. Beleza? Pode ver que na aula aqui, eu mesmo, na hora de falar, dificilmente uso a palavra vírus. Tá? Normalmente chamo tudo de vírus. Não está errado. É só para você ficar esperto, se o cara for específico ao ponto de chamar de vírus, você não perdeu um exercício por conta de uma besteira dessa. Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso aqui? Até agora tudo de boa? Bom, isso aqui então são termos bem importantes, bem relevantes, tá? Que vale a pena se guardar, porque são características peculiares ou informações peculiares dos vírus. Quando a gente avança, a gente vai falar o quê? Da estrutura desses caras, tá? Pensando na estrutura, eu quero trabalhar com vocês 3 tipos de estrutura viral. Quais são elas? Primeira delas, eu vou trabalhar aqui, um vírus chamado de bacteriófago. Gente, com esse nome aqui, bacteriófago, você tem que entender o quê? Que é um vírus que infecta quem, gente? Bactéria. Simples assim.
Essa aqui, por mais que o desenho seja todo invocado ali, né, é a constituição mais simplista de um vírus. Por quê? Porque esse é aquele vírus raiz que eu falo para vocês. Cara, tudo que tem ali, ou é proteína, ou é ácido nucleico. Não tem outra coisa. Tá? E se a gente fala assim, meu, vírus puro, né? Ou é proteína ou é ácido nucleico. Aqui nesse desenho, tudo que você está vendo nessa estrutura em diferentes tons de azul aqui, são proteínas. E aqui dentro, obviamente, você consegue reconhecer facilmente a molécula de DNA, tá? Presa aqui nessa estrutura. Pensando nesse bacteriófago, você tem uma representação de uma região, gente, que sempre é colocada aqui, ó, numa forma meio que geométrica, tá? Que é uma cápsula com proteínas, né? Feita de proteínas. Diante disso, você tem uma estrutura descendo dela, e aí, uma parte que seria mais ou menos como o corpo desse vírus aqui, ó. Esse corpo, ele termina de uma estrutura que parece uma pontinha, e daqui saem suportes, também feitos de proteína, parece como se fossem perninhas desse vírus aqui, ó. Essa é a estruturação base desse cara aqui, tá? Tudo isso, ali ele trouxe, gente, tudo em azul, em tom de azul, tá? Que eu quero que vocês entendam, tudo isso aqui, eu vou mudar os dois tons, tudo que eu desenhei azul é feito do quê, gente? A proteínas. Bem? Essa parte aqui, ó, isso varia, tá, gente? Essa parte aqui, por exemplo, tem gente que chama de pescoço, tá? A gente pode chamar essa parte aqui de cauda. Na verdade, eu posso chamar tudo daqui para baixo, da forma geométrica para baixo, eu posso chamar tudo de cauda. Ah, se eu quiser, eu posso chamar tudo isso aqui, porque é tudo feito de proteína, tá? Essa parte aqui, ó, essa ponta, como se fosse uma agulha, o espinho, é o que ele vai usar para injetar o material genético. E o material genético desse cara vai estar presente aqui, eu vou usar o vermelho dentro dessa estrutura aqui, ó, tá? Então, vou colocar aqui um material genético do meio bagunçado. Diante disso, o que eu quero que vocês entendam, vou jogar para cá que eu tenho mais espaço. Em vermelho, grande destaque seria quem, gente? O material genético, tá? Quando você pensa no material genético, eu quero que vocês entendam. Esse material genético aqui, nos vírus, ele vai funcionar da seguinte maneira. Ou é DNA, ou é RNA, tá? No bacteriófago, em especial, é DNA. O bacteriófago trabalha usando material genético DNA. Ah, professor, você já ouviu falar de um vírus? Já pegou isso no exercício? Até os caras pararam de colocar exercício depois que eles descobriram que toda a interpretação disso estava equivocada. Já ouviu falar de um vírus chamado citomegalovírus em algum exercício? Né? Esse vírus meio que apavora a galera. Por quê? Porque esse vírus é dado como o quê, gente? Um vírus que apresenta tanto DNA quanto RNA simultaneamente. Tá? Os exercícios mais antigos trazem isso. Mais recentemente, mais recente que eu digo assim, é que para a ciência, começo dos anos 2000 é ontem, né? Então, assim, nessa época, mais ou menos, a galera identificou que, na real, não é que ele tinha DNA e RNA, entende? Na real, é que achavam esses dois materiais genéticos ali ao mesmo tempo nele. Por quê? Porque ele já estava fazendo a produção desses materiais, tá? Para utilizar. Mas o material genético que governava ele era um só. Então, se você pegar um exercício, está fazendo uma revisão zona de vírus, achou um exercício de citomegalovírus, afirmando que o vírus tem DNA e RNA simultaneamente, pode olhar, vai pela idade do exercício, vai ver que provavelmente é o exercício mais antigo. Os mais recentes faz tempo que nem cobra isso, tá? Se trouxer, digamos que cai esse ano na UEL, e a UEL fala que o material tá simultâneo ali. Meus lindos, você vai dançar conforme a prova botar a música. Você sabe da verdade, meu, eu falo, é igual ao Clube da Luta. Se ninguém falar, você não fala. Tá? Tem lá só alternativa falando que o citomegalovírus tem os dois materiais simultâneos. É a melhor alternativa? Beleza. É o que vários alunos meus ainda fizeram o ano passado, falaram assim, professor, cara, eu segui essa sua ideia e acertei aquela de genética mesmo ela estando errada. Entendeu? Para aluno que estudou, entendeu aquela questão, entende genética, ele sabe certinho qual afirmativa estava errada. Tá? Só que a hora que você... Então, na verdade, assim, o gabarito oficial deu 3 afirmativas como correta, na verdade, eram só 2. Quando você olhava o gabarito, lá, não tinha essas outras 2. E é o que eu falei para meus alunos, dança conforme a música, entende? Então, assim, se olhou lá, não tem essas 2, fala, porra, mas essa tá errada. Fala, provavelmente o cara que fez isso aqui já fez cagada. Pra você não perder a questão, você vai por aquela, mesmo você não concordando, entendeu? O que aconteceu? Os meus alunos do ano passado que colocaram essa questão, ganharam, porque a UEL deu errado, deu como
agiu ali errado com essa questão e não aceitaram o recurso. Entendeu? Então, assim, é a melhor maneira que você pode fazer. Se a UEL chama o citomegalovírus de DNA e RNA simultâneo, você lê todas as alternativas, cara, não tem nenhuma melhor. Não tem nenhuma. Pô, mas o professor falou que não é bem assim. Considera que é e vai. Entendeu? Só vai. Beleza? Tranquilos até aqui? Gente, a parte mais importante junto com esse material genético é quem? É essa estrutura protetora, aqui lembra que é tudo proteína, mas essa estrutura protetora que a gente chama de capsídeo. Tá? Em alguns vírus, não é o caso aqui, não é o que você está vendo, em alguns vírus, esse capsídeo está encapando mesmo, englobando, junto com o DNA ou o RNA. E aí, por isso, às vezes, você pode ouvir o termo assim, nucleocapsídeo. Tá? É quando esse capsídeo está junto ali com o material genético, junto mesmo. Aqui não, ele está só englobando, tá? Está só protegendo essa parte, que é essa estruturação. Como o próprio nome já te diz, esse cara infecta bactérias e galera gosta de ter umas intimidades aqui, né? Então, alguns exercícios, em vez de chamar de bacteriófago, chama só de fago. Entendeu? Então, você vê um exercício, um fago, você fala, fudeu, o que é o fago? Bacteriófago. Tá? O bacteriófago, ao pé da letra, seria o quê? O comedor de bactérias, o destruidor de bactérias. Beleza? Tranquilo, meus lindos? De boa? Vou pular para cá, tá? Vou fazer outra estrutura para esse lado aqui. E vou deixar aquela ali por enquanto, que aí dá para, no final das contas, você conseguir até uma comparação entre elas. Deixa eu pegar aqui. No tamanhozinho. Vou desenhar aqui para vocês um dos vírus, na verdade, sim, o estilo de vírus que é mais comum infectar a gente para causar doenças, tá? Esse vírus que eu estou desenhando aqui, ele tem uma estruturação a mais, ele tem uma proteção a mais. Essa aqui é uma categoria de vírus, deixa eu ver que cor que eu usei do título, azul. Esse aqui é o vírus que a gente chama de envelopado, tá? Isso é um vírus, então, que apresenta o chamado envelope viral, beleza? Esse cara aqui é o chamado vírus envelopado. Nesse vírus, vou tentar manter a sequência de cores aqui, que a gente usou no outro. Então, aqui, ó, ele também vai ter o capsídeo dele. Aqui ele também vai ter o material genético. Tá? E o diferencial desse cara é essa estrutura externa aqui que ele tem. Tá? Então, ele tem algo que o difere dos demais. Esse algo que difere ele dos demais é o que a gente chama de envelope. Tá? Então, esse cara aqui, ó, ele vai manter a base capsídeo e material genético, bem? Mas além de manter essa base de capsídeo e material genético, pensa que isso aqui está aberto, está rasgado, para você ver. Lá dentro, você tem o capsídeo e material genético, por fora você tem essa bola envolvendo ele, tá? Essa bola envolvendo ele, se não está claro, deixa eu fazer meio que um sombreado aqui, ó. Que aí é para você entender que é como se isso aqui tivesse aberto. Vamos fazer assim. Então, essa bola que está protegendo ele por fora é o chamado envelope viral. Esse envelope viral, ele traz para esse vírus duas vantagens. Primeiro, é uma proteção a mais. Segundo, isso aqui facilita demais esse cara circular pelo corpo do hospedeiro e esse cara invadir as células do hospedeiro. Tá? Vamos pontuar, dar nomes para as coisas, você já sabe. Aqui, de novo, em azul, nós temos o capsídeo. Bem? Em vermelho, material genético. E aí, meus amores, o que nós temos aqui, ó? Vou simbolizar para vocês esse laranja aqui, ó, como uma bicamada fosfolipídica. A constituição pode variar aqui, tá? Mas a imensa maioria dos vírus vai usar isso aqui, ó, uma camada fosfolipídica e, associada a elas, estruturas chamadas de proteínas, tá?
Meus lindos, pensem comigo, antes da gente aprofundar em algumas coisas aqui. Da onde a porra do vírus arrumou uma bicamada fosfolipídica? Primeiro, onde você encontra bicamada fosfolipídica? Nas células. Muito bem. Então, onde que esse cara arrumou, então? Esse cara, a história desses caras começa de que modo? Um vírus que não era envelopado, que invadiu uma célula e na hora dele sair dessa célula, ele roubou um pedaço da membrana. Entendeu? Esse cara rouba um pedaço da membrana. Ou seja, seria mais ou menos assim, gente. Imagina que eu sou um cara que anda aqui no calçadão, ó. Tá? Não trabalha aqui não, anda aqui no calçadão. E aí eu vejo vocês, né, sempre tudo arrumadinho, entrando aqui, saindo, né, portinha pequena, fico curioso, saber o que tem aqui, né? E aí um dia alguém deixa a porta aberta ali, você fala, cara, acho que eu vou dar uma entrada ali, né, ver o que tem. Aí eu entro, tá servindo comida, canjica, arepa, né, tudo quanto é coisa. Eu falo, rapaz, muita gente, eu entro no meio, pego uma aqui, tá? Aí fico no canto comendo, observando. E aí, digamos, né, todo mundo aqui dos professores e funcionários usando a camisa da Sala Pro. Vocês, alunos, também. Tá, isso aqui é o uniforme dessa galera aqui. Rapaz, eu gostei desse lugar, acho que eu vou voltar mais vezes, né? Só que antes de sair, eu vou ver se não tem uma camiseta dessa dando sopa. Vou ali, acho na sala dos professores uma camiseta dessa e levo embora comigo. Próxima vez que eu chegar aqui, eu já chego com a camiseta. Mais fácil eu passar despercebido. O que eu preciso entender é isso. Esse cara que ele vaza, o primeiro que fez isso aqui, ele vazou e arrancou um pedaço da membrana. Outros evoluíram ao ponto desse cara ficar prontinho ali, usar o esquema do retículo rugoso de complexo Golgi. E olha que loucura, velho. O complexo Golgi embala o vírus e joga ele para fora. Entendeu? Então o vírus envelopado, o envelope desse cara que ele roubou da célula. 99,9% de doenças virais, se pensar que o exercício de cobrar, a gente está falando de envelopado. Inclusive do próprio Covid, que é o mais recente que a gente trabalha nisso aqui. Beleza até aqui? Tranquilos? Vamos lá. Material genético aqui. Esse aqui, ó, lá eu falei que o normal era o quê? DNA, tá? Aqui, meus amores, você pode ter vírus com DNA ou pode ter vírus com RNA. Aqui vem dois adendos importantes, informações relevantes que vale a pena você guardar para a gente ficar com uma ideia mais clara disso aqui. Ah, o que seria isso? Quando o vírus tem como material genético o DNA, eu chamo ele de adenovírus. Então, se o exercício começar falando para vocês um adenovírus, eu já estou te cantando a bola que esse vírus aqui é de DNA. Se ele for de RNA, eu chamo ele do quê, gente? De ribovírus. Simples assim. Lembra que eu te falei? 99,9% dos vírus que causam doença em você são envelopados. Dentre os envelopados, 99,9% são ribovírus. Tá? É o mais comum de atacar a gente. É o mais comum. Na nossa próxima da semana que vem, a hora que eu for falar do ciclo, não vai dar pra gente chegar no ciclo hoje, você vai entender uma relação, cara, que serve demais para te ajudar, ao ponto que, assim, eu não quero que você fique decorando essa merda. Ao ponto que, assim, se o cara cantou que o vírus é ribovírus, você já saber qual ciclo que ele vai fazer. Entendeu? Você já vai saber se ele vai fazer ciclo lítico ou lisogênico. Essa é a ideia. E aí, pode ser que você já ouviu falar disso aqui, pode ser que você não ouviu. Esses vírus de RNA e DNA, eles podem apresentar ali, ó, variações mesmo. Tá? O vírus de DNA, isso aqui buga a cabeça do aluno, porque você acha que o nosso molde é sempre único, né? Como que é o seu DNA? De maneira simples, eu explicaria, é o quê? A organização, a estruturação dele. Dupla hélice, duas fitas. Beleza? Então você tem DNA aqui, ó, com duas fitas. Mas olha que bizarro. Você tem vírus com DNA que tem apenas uma fita. Entendeu? Pode acontecer isso. Bizarríssimo. Cara, se tem coisa para ser bizarro, é esses caras. Ah, mas funciona com... Gente, é negócio mais instável, é um negócio mais simples, é um negócio emergencial que esses caras usam. Afinal de contas, lembra lá na sua dupla fita? A hora que faz o processo de transcrição, usava as duas fitas? Não, não usava uma só, no final das contas, tá? E aqui, qual a variação que a gente chama? A gente chama de RNA positivo e chamamos também de RNA negativo. Ah, você já deve ter ouvido falar disso aqui também. Às vezes isso assusta o aluno. Não é para te assustar. Isso aqui é de boa. Pensa o seguinte, pensa no seu corpo. Esquece vírus. Tá? O RNA mais famoso que a gente trabalha é o RNA mensageiro.
Esse RNA mensageiro, o que ele vai fazer? Ele vai ser lido pelo ribossomo, o ribossomo lendo esse RNA mensageiro, ele vai montando os aminoácidos, fez a proteína. Essa é a ideia, tá? O vírus de RNA positivo é aquele vírus que o RNA que ele carrega já serve como mensageiro. Ou seja, entrou na célula, não precisa fazer nada. Bicho, ele entrou na célula, vai pegar e fazer isso aqui, ó. O RNA dele, ó, jogar lá no meio. Seu ribossomo maníaco por tradução do jeito que ele é, ele já pega esse RNA e vai traduzindo. Então, o RNA positivo é aquele assim, ó, tá na ordem certa, tá certinho, tá pronto, tá zerado. Ele só joga, ou seja, o RNA mensageiro é aquele vírus que o próprio RNA positivo, é aquele vírus que o próprio RNA dele serve como mensageiro, tá? O vírus de RNA negativo é um vírus que ele entra ali, o RNA dele não serve para leitura, porque ele está com a informação ao contrário. Então, o que ele vai fazer, gente? Ele vai ter que pegar aquela fita como molde, transcrever uma outra fita, e aí a outra fita vai ser utilizada. Ou seja, negativo por quê? Porque ele vai ter que fazer ainda uma nova fita. Tá? Isso leva um tempo a mais. Não é? Nesses casos aqui, ó, ele está fazendo só RNA. Nos dois casos, ele vai ser lítico. Tá? A diferença é que o RNA positivo ele leva vantagem. É mais rápido. Entendeu? O outro ele é mais lento, pode ser que nesse espaço dele fazer essa alteração ali, produzir essa nova fita, que a sua célula destrua ele, entendeu? Então o positivo ele leva vantagem, sem dúvida alguma. Beleza? Dúvida, pessoas? Difícil. Sossegado, né? Semana que vem, terça-feira, vou te falar de uma outra estrutura, essa que daria para eu desenhar, mas não dá para correr, porque é a que tem as coisas mais diferentes, que é o retrovírus, tá? Então, aí a gente vai falar do retrovírus, fechamos os ciclos, tá? Te explicando lítico, lisogênico e funcionamento das etapas. Beleza? Tranquilos? Beijo pra vocês, gente. Bom resto de semana. Valeu!